Então bora lá, pessoal. Já anotei aqui? Não. Vamos falar um pouquinho aí de arquitetura. Ah, por que que é importante, cara? Todo dia que a gente está aí vendo, ajudando vocês aí, eu vejo muita dificuldade, ou muitas das dificuldades são em função da arquitetura. São em função de não ter uma padronização dentro da aplicação, tá? Pode ser porque você já caiu de paraquedas num projeto aí que já está meio desestruturado. Pode ser porque você começou um projeto do zero e não tem muita prática, muita experiência com arquitetura de projeto, tá? Mas os problemas que a gente vê aí é gerência de estado e arquitetura, gerência de estado e arquitetura. E as duas coisas elas estão intimamente ligadas dentro do projeto para gerar confusão ou gerar facilidade para você dentro do desenvolvimento, tá? Eu preparei uns slides muito tosco aqui, muito pequenininho, mas para dar uma ilustrada no começo aqui, antes da gente entrar no código mesmo, tá? Vamos lá, tá? Por que que a gente precisa hoje se preocupar bastante com isso daí, tá? Por causa disso aqui. Isso aqui é o que vocês acabam vendo todo santo dia no código que vocês entram. Vocês veem um emaranhado de coisas que vocês não sabem onde começam, não sabem onde terminam, não sabem para que serve, por que aquilo está ali. Eu falo com vocês várias vezes, gente, precisa entender por que tem aquela linha de código ali, precisa entender por que está fazendo aquilo ali, por que nós estamos criando isso nesse lugar e não em outro, e etc. Tá? Você vê, esse é um projeto, ou esse é um sistema desse da foto aí, bem pequeno. Quer dizer, não tem tantos cabos assim, não tem tanta complexidade, é um switch aí, um hub, né? Com poucas portas, pouca coisa acontecendo aí. E você fica até com medo de começar a mexer nisso daí e quebrar alguma coisa, e você vai perder um tempão tentando entender uma coisa que relativamente seria muito simples, apesar de tamanho pequeno, tá tudo bagunçado, tá? Só que as coisas elas vão escalando, elas vão aumentando e eu estou acostumado a mexer com código e vocês vão eventualmente se deparar com códigos que são isso aqui. Vai estar uma zona, vai estar uma merda, vai estar uma porcaria para você conseguir mexer nisso aí, cara. Porque você não faz ideia do que vai para onde e olha o tamanho dessa coisa. E você vai mexer num lugarzinho e o medo de quebrar. E o medo de tudo dar errado. E o medo de tudo parar, de você mexer numa coisa que não tinha nada a ver com a história, tá? A gente precisa realmente tentar evitar de estar dentro de um código desse jeito aí, desse emaranhado de troço amarelo aí, né? E esse emaranhado de troço amarelo começa com aquele pouquinho de coisa que tem ali do lado direito. A gente precisa implementar alguma arquitetura para não deixar isso acontecer, tá? Ah, a gente tem três tipos de projeto para trabalhar, tá? Você tem um projeto daquele emaranhado lá, totalmente sem arquitetura nenhuma, tá? E aí de repente você cai num projeto que tem arquitetura, que você olha e as coisas estão organizadas. Você começa a entender o que faz o que, do que vai para onde. Cada um está no seu lugar, cada coisa está organizada direitinho. Mas a gente ainda pode melhorar bastante essa arquitetura aqui. A gente pode usar a arquitetura com clean code, que é você ter a coisa organizada e muito fácil de entender. Então não basta também só ter arquitetura, a gente precisa tentar colocar o Clean Code em prática. Nós vamos dar continuidade nas aulas ali de Clean Code para frente aí também, folheando o livro. Mas a diferença de um projeto com arquitetura de um com arquitetura com Clean Code são essas duas imagens aí. De um lado você entende, mas não entende totalmente, não é fácil de entender. Do lado direito você já começa a identificar fio vermelho no lugar do fio vermelho, fio azul no lugar do fio azul, e as coisas vão ficando mais simples de entender, tá? Vocês já devem ter escutado várias vezes eu falando de
qual é uma regra básica, o que a gente precisa fazer para manter essa arquitetura, para manter o projeto nosso organizado, tá? Eu já falei isso um monte de vezes aí, tá? Que é a regra do aspira. Você tem que passar a pica para frente. Você faz uma coisa e passa a pica pro outro aspira. O que não é da tua responsabilidade, o que você não tem que mexer, você passa para frente, tá? Então, você tem que definir qual é o escopo daquilo que você está fazendo. Você está fazendo uma view, você está fazendo um controller, você está fazendo um use case, você está fazendo um repositório. O que você está fazendo, o que você está construindo exatamente naquele momento e passar a tarefa para quem realmente precisa fazer. Então você define o que é o escopo do que você está fazendo, cada um faz aquilo que tem que fazer naquele escopo. E essas duas regrinhas básicas aí, ó. Toda informação fora do seu escopo você precisa receber de mão beijada, tá? E toda tarefa que é fora do seu escopo você precisa repassar para outro aspira fazer. Você tendo isso daí sempre em mente, você não vai embolar, aqueles monte de fio não vão acontecendo na tua vida, porque você vai estar definindo aonde um cabo começa e aonde ele termina. Ele não vai estar invadindo o espaço de ninguém. Você sabe exatamente aonde cada informação está trafegando, cada coisa está acontecendo, tá? Eu fiz um esqueminha, botei a foto para vocês lá, tá? Da arquitetura usando o molde como se fosse de um restaurante. Vocês tinha a fotinha lá no grupo, eu até tirei para depois eu vou colocar ela de volta para vocês. Mas para a gente tentar identificar aqui dentro dessa imagem o que fica de um lado e o que fica do outro dentro da nossa aplicação. Nossa aplicação tem que funcionar como funciona um restaurante. Tem uma parte dela que faz uma coisa, tem uma outra parte que faz outra, e dentro dessas partes você tem pessoas, ou no nosso caso, classes, né, efetuando determinadas tarefas, e essas tarefas elas estão dentro de um escopo muito bem definido, tá? Vamos embora lá. A parte da esquerda aqui é o nosso front-end do app, tá? E a parte da direita é o back-end do app. Não estou falando do back-end do projeto inteiro lá que você consulta lá a API, nada disso não. A tua aplicação, mesmo que seja ali web ou aplicação Android, iPhone, etc., ela dentro dela ela tem essas divisões. Ela tem a parte que apresenta os dados e a parte que manipula esses dados de alguma forma, tá? Então nós vamos dividir a aplicação nesses dois segmentos aí para conseguir entender o que cada um faz. Bora lá. Aqui que é o nosso front-end, tá? A gente tem algumas coisas acontecendo aqui. A primeira delas e a mais fácil de identificar são os nossos usuários, ou seja, quem está consumindo as nossas informações, porque a aplicação nada mais é do que você pegar uma informação e apresentar na tela para o usuário. É o que a gente faz o dia inteiro. A gente edita texto para fazer uma coisa que fica apresentando informações na tela para os nossos usuários, tá? A mesa com os talheres, os copos, pratos e etc. é a nossa UI, é a nossa, entre aspas, a nossa tela. Então a gente tem que encarar aqui pratos, copos, talheres, são os nossos componentes de tela. Então, ou por exemplo, um copo você pode entender como se fosse um text que você vai mostrar na tela. Então, o copo, ele é o modelo. O texto que vai dentro dele, ou seja, o que você vai colocar dentro do copo, é uma informação. O copo ele continua existindo, vazio, né, sem nada, ou com alguma informação dentro dele. A informação, quem vai colocar, quem vai fazer isso ali dentro, é uma outra pessoa, que é quem? A nossa view, que é o garçom. A gente precisa entender que o garçom tem que funcionar como... A view tem que funcionar como um garçom. Ela tem que pegar a informação que vai estar em algum lugar e mostrar na tela, tá? Assim como no restaurante bem organizado, um restaurante onde as tarefas são bem divididas, onde as coisas funcionam direitinho,
Você não vê garçom indo lá na cozinha e preparar o prato para o cliente, tá? O garçom, ele pega o prato que já foi preparado por alguém especialista em preparar isso e entrega para o cliente. Não é tarefa do garçom preparar os pratos. Então, não é tarefa da VIL preparar a informação que vai ser exibida. Ela tem que receber essa informação de bandeja. Que informação é essa? Por exemplo, o View Model, ou seja, o model que vai ser exibido na tela. Esse model pode ser uma entidade? Pode. Pode ser um data model? Pode. Pode ser o que você quiser. É o dado, o modelo, né, o model que vai ser exibido na tela. Alguém já preparou e já entregou de mão beijada para a View. Então, se é uma lista que você vai exibir na tela, essa lista já tem que estar ordenada. Não é a View que ordena essa lista. Ela já recebe a View, a lista, na ordem que ela tem que exibir na tela. Se você está ordenando a lista na tua View, você está fazendo no lugar errado. Teu garçom está fazendo coisas que não deveria estar fazendo. Tá? O front-end é só essa parte aí, porque apesar de aqui parecer que tem pouca coisa acontecendo, a nossa UI, as nossas mesas, né, do nosso restaurante, elas vão ocupar grande parte do restaurante. Mas você só vai replicando. Você tem uma mesa com a toalha vermelha, uma mesa com a toalha vermelha, azul, uma mesa com 4 cadeiras, uma mesa com 6 lugares e por aí vai. Então você vai adaptando a sua interface para a necessidade do usuário. Tá? De novo, a View busca isso, bota na mesa e o usuário consome essa informação. Tá? Vamos para o outro lado do restaurante, que é o back-end, que é aonde as coisas são efetivamente construídas, são manipuladas para serem entregues para o usuário. Tá? Uma primeira ator que chama aí, né? No primeiro cara dentro desse back-end aí seria o nosso controller. Tá? Então, nós vamos entender o que o controller faz conhecendo o resto das coisas, tá? Mas o controller, ele é a pessoa que vai, digamos assim, receber os pedidos do garçom, ou seja, o garçom vai chegar e vai pedir alguma coisa para esse controller aí, que eu não lembro o nome dentro do restaurante, qual seria a função dessa pessoa ali. Mas ela recebe um pedido da View, que no caso é o garçom, recebe um pedido do garçom, e vai acionar as pessoas aí dentro da cozinha para providenciar esse pedido e vai tocar uma campainha bem, bem, bem ali. Quando esse pedido estiver pronto, o garçom vai escutar essa campainha, vai lá pegar esse prato e vai entregar na mesa do cliente. Tá? A função escutar aí é muito importante, que isso é que vai gerar a reatividade na nossa aplicação. O controller, ele não sabe que existe o garçom, ele não precisa necessariamente trabalhar para um garçom, lembrando que o garçom é a View. Ele não precisa trabalhar para um garçom especificamente, ele pode trabalhar para vários garçons, várias Views podem estar solicitando coisas para um mesmo controller. Tá? Dentro do controller, ele vai manipular o estado. Toda vez que a gente fala, onde é que está o teu estado? Qual é a gerência de estado que você usa? O que você faz para controlar o teu estado? Normalmente é falar, eu uso MobX, eu uso GetX, eu uso Provider, eu uso Block, não sei o quê. É mais ou menos isso aí. Você tem alguém controlando, manipulando informações, que é o teu estado. O estado é informações, as minhas informações na memória. Aonde está as informações na memória? É o teu estado, é o que você chama de estado. Você tem um controller gerenciando, manipulando, controlando esse estado de alguma forma, tá? Para poder prover esses view models ou esses models lá para dentro da tua view, que é o teu garçom. Tá? Dentro do estado você pode ter view models já prontas, muito bem desenhadas ali, com a cara da informação que precisa estar na tela, e você também pode ter entidades. Tá? Você pode
precisar de várias entidades para montar o teu view model. Então, vou dar um exemplo muito michuruca. Digamos que você vai montar uma lista de clientes. Aí o cliente tem a razão social, o CNPJ, tá? Que ela é uma entidade. E você pode ter uma outra entidade, que é a sua entidade, por exemplo, de endereços. E aí o endereço do cliente pode estar numa outra entidade. Mas na tela você vai mostrar a razão social do cliente, o CNPJ e o endereço dele. Você vai precisar de buscar isso em múltiplas entidades. Então o teu controller pode manipular essas entidades para montar o view model que vai ser exibido na lista. Tá? E essas entidades, elas começam a vir de um outro lugar. Alguém começa a preparar essas entidades para você. E é função do teu controller avisar, acionar quem ele precisa, quem ele acha necessário, chamar para montar essas entidades para você, tá? Quem ele pode chamar? Ele pode chamar um use case. O use case pode ser um cara, aqui dentro desse contexto, como se fosse o chefe da cozinha, ou um cara que coordena alguma coisa ali, o cara super especialista. Você tem um chefe ali que é especialista em fazer sopa. E você vai chamar esse cara especificamente para fazer já um prato ali meio para você, que é uma sopa e etc. Tá? Esse use case ele pode chamar outras pessoas, outros use cases, como também pode chamar os repositórios. Ele pode acionar os seus cozinheiros para preparar. Pica uma cebola aí para mim, pica uma cenoura, pega uma carne lá para cozir, para botar aqui uma carne de frango e etc. Tá? Você pode, pelo controller, acionar repositórios, se você quiser, e pode acionar use cases. Tá? O certo, o correto, a metodologia certinha, cravadinha, o controller chama o use case e o use case chama os repositórios. Tá? Mas se você não quiser trabalhar com uma arquitetura com o use case, que também não está errada, não é o fim do mundo você usar ou não usar o teu use case, você pode, o teu controller pode acionar vários repositórios para poder montar a sua entidade e você com várias entidades monta o teu view model que você vai entregar para a tela. Tá? Não tem problema. Mas o controller, e aí é importante, o controller ele não vai no armário buscar as coisas, ele pede as coisas ou para o repositório ou para o use case. Que coisas são essas? São os ingredientes. Então, o controller recebe entidades prontas. É o quê? O bife já está frito, o purê de batata já está amassado, a salada já está picada e temperada, ele já recebe isso pronto, tá? Ele não pega a carne lá no freezer e faz a carne, ele pede para alguém fazer, que são os repositórios que estão preparando. Os repositórios acessam os data sources, que são os armários, que são os locais onde essas coisas estão guardadas. Que coisas são essas? Os data models, os seus dados que estão lá nas tuas tabelas, lá na tua API, vai ter lá uma lista com os clientes, com a lista com não sei o quê, o teu shared preferences, as coisas que são dados que estão guardados em algum lugar, são acessados pelos repositórios. Só os repositórios vão lá fazer isso. Se você está acessando o Shared Preferences em um lugar que não é o repositório, você está fazendo no lugar errado. E aí você vai falar, quem é que está fazendo? É o garçom que está indo lá na geladeira buscar o negócio para você? É o teu controller que está indo lá na geladeira buscar a carne ou a batata que está lá? Não, não pode ser. Eles têm que ser os seus repositórios. Tá? Por quê? Porque esses repositórios eles vão cozinhar esses data models, eles vão preparar, eles vão transformar os teus data models, que são os dados que estão lá na tua fonte de dados, em entidades. E para isso eles podem usar, por exemplo, mappers, adapters, converters e outras tantas classes que tem aí para, juntando batata, cenoura
e milho. Ah, juntou isso aqui, não sei o que, não sei o que, vai fazer a salada. Entendeu? Ele vai preparar isso para você. Quem prepara? O repositório. O repositório entrega entidades para o controle. O controle manipula essas entidades de forma a montar os dados que são exibidos na view. E a view faz o resto. A view vai e pega, entrega isso e bota para o cliente. Quando a gente tem isso muito bem definido, lembrando o que cada pessoa tem responsabilidade de fazer, o teu código ele vai ficando mais fácil de administrar. Quando você vai procurar alguma coisa, você vai saber aonde fazer. Você vai saber o lugar que aquilo está feito. E você vai naquele lugar e mexe só naquele lugar que precisa ser mexido. E a gente vai replicando isso durante o desenvolvimento da aplicação, de forma que você vai reconhecendo esses padrões o tempo todo, entendeu? Então você não vai enfiar as coisas dentro de uma view, você não vai criar dentro do controller um list view, porque o controller não tem missão de desenhar nada na tela, ele não sabe como desenhar nada na tela, ele não entende isso, não é da linguagem dele, não é do escopo dele. Ele não está sendo pago para fazer isso. Quem está sendo pago para botar as coisas na mesa, para mostrar as coisas na tela, é a view. Então cada um vai fazendo o seu cada um. Aqui no final, para fechar esses slides aqui, para a gente entrar um pouquinho no código, eu defini rapidamente o que cada tipo de classe, né? Qual é a responsabilidade dela, o que você espera que ela faça, tá? No caso da view, a gente espera que ela trabalhe com tela. Ela vai tela, ela é view, ela é visual, ela mostra as coisas na tela. Então ela recebe esse estado do controller e exibe na tela. E repassa ações que o usuário fez para o controller processar. View não processa nada. View não salva nada em lugar nenhum, não busca nada do shared preferences, não abre arquivo, view não consulta HTTP, view não ordena lista, view não cria entidade, view recebe tudo de mão beijada. Se não for entregue para view de mão beijada, você está saindo do escopo. Eu gosto de falar que você está fazendo errado, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Do jeito que você achar interessante. Eu coloco como errado no contexto de que você não deveria estar fazendo isso naquele lugar. A mesma coisa o controller. O controller ele monta, ele gerencia esse estado a partir de entidades. Notifica sempre que o estado tiver sido alterado. E pode acionar use cases, e no caso /repositórios aqui, se você não quiser utilizar os use cases, que são especialistas em cada operação que vai ser processada. Então, se você vai salvar uma entidade, você mandou salvar, você mandou alterar alguma coisa, e essa alteração necessita que isso seja salvo. Ou seja, que você grave isso, persista isso em algum lugar. Onde? No Shared Preferences, na tua API, no teu Firebase, aonde você quiser. O controller não salva. O controller passa a pica para o próximo aspira, que é a tarefa de salvar, de manipular os dados, é feita normalmente pelo repositório, que faz o CRUD. Ele faz o create, retrieve, update e delete dos nossos modules, das nossas entidades. Então, o teu repositório pode acionar vários data sources para poder salvar. Você vai salvar um pedido. Um pedido é feito de um monte de informações mais os itens. Isso fica em 2, 3 tabelas no teu banco de dados. O teu Hive tem 2, 3 tabelas que vão precisar ser salvas com isso aí. Você pode ter um repositório que aciona sub-repositórios. Você pode ter um use case que aciona 3, 4 repositórios para fazer isso para você. Tá? Mas o que é importante? Repositório não tem estado. Se o teu estado está dentro do teu repositório, esse estado está no lugar errado. Por quê? Porque quem controla o estado é o controller, porque ele é que está sendo vigiado pela view para quando esse estado mudar, a gente
acionar a view e a view que está vigiando vai se redesenhar. Ela vai lá, pega o pratinho que está pronto e traz e coloca na mesa do usuário, que no caso é a tela dele. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Até agora que nós vamos entrar no código. De boa. Vale. Aqui tranquilo. Tranquilo também. Eu acho que não, mas assim, vale pontuar, né? Que. Tá melhor o áudio aí. Melhor o áudio aí? Estamos escutando. Então, tá bom. Melhorou? Oi, tá ouvindo? Então, Tô escutando. Tô me escutando. pode falar, Edson. Ok, então. Não, o que eu ia falar que ia pontuar é o seguinte, que a questão da arquitetura que tu está propondo não é questão de estrutura de pasta. Se trata de separação de responsabilidade. Exatamente. No caso da view, só mostra coisa de view, né? Uhum. Tem lógica que falar, mas por aí vai ter lógica relacionada à view, tipo, mudar a cor do botão quando clicar ou algo do tipo, sabe? Então, o controle seria algo que você controla, algo que trabalha a lógica do use case ou do repositório. Sabe? Exatamente, exatamente. Nós não estamos falando da arquitetura de pasta, tipo, o que é domínio, o que é infraestrutura, o que é a camada de aplicação. Isso aí podemos abordar depois, que é um outro tanto de coisa que a gente pode falar, tá? Para tentar esclarecer isso aí. A arquitetura que eu estou querendo colocar aqui e o método de organização é o que cada classe tem que fazer dentro do teu projeto. Qual é a responsabilidade de cada um? Ainda assim, a infra e o domínio, como tu citou, ele é questão de responsabilidade também. O que eu considero estrutura de pasta seria tipo separar em módulos, que seria estrutura de pasta para mim. Entendi, perfeito. Show de bola. Deixa eu. O microfone, por favor. Depois eu posso até passar esse slidezinho para vocês aqui, sem problema, para vocês estarem com ele aí, mas pelo vídeo aí vocês vão conseguir. Vamos tentar fazer de forma muito simples, cara. Depois nós vamos complicar um pouquinho, né? Se der tempo aí, se a gente ficar andando aí. Mas nós vamos pegar essa aplicaçãozinha michuruca do Flutter, que é aquela do counter, e nós vamos aplicar aqueles conceitos aqui dentro. Ou seja, nós vamos tirar o que é daqui de dentro, o que é estado, o que seria repositório e etc. Daqui de dentro dessa aplicaçãozinha, aplicando aquela estrutura de organização que tem ali, tá? Então, vamos lá. Isso aqui é aquela... Ô, Caio, acho que é o teu microfone que tá aberto aí. Tem um bebezinho chorando aí. Vamos lá. Isso aqui é aquela aplicaçãozinha que tá todo mundo careca de saber, e vocês já devem ter feito isso algumas vezes na vida de vocês aí, tá? Mas vamos mudar ela aqui agora. Quando a gente olha aqui para ela, a gente vê, e o Flutter faz isso, e não tá errado, mas quando a coisa começa a crescer num volume muito grande, isso começa a ficar complicado de se trabalhar, tá? A gente vê aqui que ele tem o estado e a tela tudo num lugar só, que é esse state aqui, ó, tá? Ou seja, ele builda a tela, ele constrói o mecanismo de tela, tá? E o estado dessa tela tá aqui dentro. Dá para trabalhar assim? Dá. É errado trabalhar assim? Não. É certo também. Só que quando a coisa começa a crescer demais, isso aqui começa a ficar muito embolado. E o ideal é a gente começar a quebrar essas coisas aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente pode imaginar aqui é o seguinte. Vamos desenhar, a gente pega aqui, pegamos a aplicação lá no Figma, né? E tem essa tela para a gente fazer aqui. Então, a gente precisa desenhar essa tela sem se preocupar com necessariamente o estado dela, tá? Então, vou criar aqui uma tela, vou criar até uma pasta aqui, que é o nosso counter aqui, e vou criar uma tela para fazer essa biboca aqui. Counter,
screen. Tá? Eu costumo fazer e gosto muito de trabalhar ela, tá? Como um stateless. Então ele tem o nosso counter screen. Tá, isso aqui tá até no formato antigo ainda, olha só. Vou passar aqui o OK aqui. Deixa eu dar um import. Beleza. E aí eu vou copiar isso aqui, porque isso aqui é a nossa tela. Vamos dar o material aqui, vou arrancar esse Cupertino fora daqui. Vamos tirar esse coisa aqui, vamos botar teste. Beleza. Pra mim? Oi? Beleza. Nós temos duas coisas acontecendo aqui, ó. Tem o counter e o increment counter. Isso aqui já começa, nós vamos transferir essas coisas para o nosso controller. Lembra que eu falei? O controller vai montar o nosso estado e vai manipular esse estado para a gente de alguma forma, tá? A gente pode pensar no que é o nosso estado ou nossa entidade, nesse caso aqui. Nossa entidade é um counter. Então a gente pode criar, não é nessa pasta que está aqui, mas aqui para efeito de exemplo, nós vamos ter o counter entity.dart class counter entity, tá? O que esse cara tem como estado pra gente aqui, ó? Ele tem o contador, o valor dele. Então eu vou colocar aqui um int value, vou inicializar ele como 0, privado, e vou fazer o get aqui. Int get value que recebe o value. Ó, tô doido, tô confundindo com coisa. Espera aí, não é value, perdão. É final. Nesse caso, essa entidade nem precisa de ser final. Vou botar ela só com o value aqui, tá? E nós vamos ter o nosso controller. Tava já pensando no controller. Counter controller.dart class counter controller get x, ó, que coisa, hein? Change notifier, tá? É um change notifier. E aí o nosso controller, ele manipula o nosso estado. Nosso estado normalmente é feito por um conjunto de entidades ou por uma entidade, etc. Nesse caso aqui, tá claro que o nosso estado é um counter entity, tá? E aqui sim, eu vou fazer um get de counter entity por enquanto, tá? Ele vai me prover a nossa entidade aqui dentro, tá? Dentro do nosso controle. A nossa screen precisa de receber de algum lugar aí essa entidade de alguma forma aqui, tá? Então, no primeiro momento aqui, só para fazer teste, ó, counter entity, eu posso pegar criar essa entidade aqui de teste e botar aqui o value. Ou seja, eu tenho que trabalhar com uma entidade que está em algum lugar e eu tenho que conseguir incrementar esse counter aqui, tá? A gente pode já, pensando já para frente ali, de receber, não criar, de receber um counter controller, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de controller. Eu vou receber, eu vou pedir por injeção, eu não vou criar esse controller. Alguém vai passar esse controller para mim, já criado, já instanciado, bonitinho, com as dependências que esse controller precisa, e a minha screen vai trabalhar com ele. Então eu vou pegar aqui, esse counter que já não existe mais aqui, eu vou falar controller, aí eu posso pegar o meu counter
que é o meu dado que está lá dentro, e mandar fazer. E aqui, em vez de incrementar o counter, eu vou chamar o controller e chamar a função increment counter. Transferir a responsabilidade. A minha view não manipula a entidade. A minha view, qualquer ação que eu precisar de fazer, eu peço para o meu controller fazer isso para mim. Tá? Eu sou o garçom. O cliente está pedindo um determinado... coloca mais batata nesse prato para mim. Você não vai e coloca batata. Você vai e pede para aquele cara, fala, preciso que coloque mais batata nesse prato. Ele sabe como colocar a batata. O controller sabe como fazer as coisas. Não é a view que faz isso para você. Tá? Então a gente cria um método aqui, increment counter, que vai fazer as coisas aqui pra gente. E aí a gente pode fazer o quê? Counter.value, ou se a gente for mais específico ainda, a gente pode pedir para isso aqui ser um get e a gente fazer o increment value aqui de alguma forma que faz isso aqui pra gente. Ou seja, quem sabe como se incrementar é a entidade. O controller vai pedir para a entidade counter se incrementar e vai tocar a sineta. Vai bater lá, o teu prato tá pronto. Você pediu para mim botar mais batata aqui, o teu prato tá pronto, tá? Tudo bem. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aqui agora? A nossa screen, ela tá completa. Ela já tá tudo funcionando do jeito que a gente espera que ela esteja funcionando. Só que ela está recebendo como parâmetro um controller. A gente precisa de alguém que junte, que faça a coesão entre o front-end e o back-end. Alguém que faça esse meio do caminho, que bota essas duas pessoas para conversar. Tá? É como se fosse aí, digamos, quase que o restaurante em si, tá? Tem várias pessoas, vários tipos de entidade que podem fazer isso pra gente, tá? Eu costumo chamar de presenter, tá? Mas você pode chamar de presenter, você pode chamar de module, por exemplo, tá? A gente pode criar aqui um módulo, ó, class counter module. Deixa eu fazer diferente, né? Esse cara aqui, ele tem que ser um stateful. Por quê? Porque ele precisa manter o estado dele. A gente pode fazer de outras formas depois, mas isso aqui é só para dar um exemplo. A gente precisa manter o controller que tem o estado dentro de um state, porque senão a gente perde esse estado. Toda vez que refreshear a tela, isso perde, tá? Lembre-se, o nosso screen é um stateless, o nosso controller é um change notifier, a nossa entidade não é nada, é um data model simplório. A gente tem que ter alguma coisa que guarde essa informação para a gente de alguma forma, tá? Então a gente pode fazer assim, ó, late counter controller, deixa eu tirar daqui, tá? E aqui, na hora de iniciar nosso estado, a gente inicializa o nosso counter controller. A gente inicializa ele aqui bonitinho, tá? Porque ele vai ficar guardado nesse estado. E aqui a gente pode fazer a nossa reatividade, aquilo que vai reagir, que vai redesenhar a tela todas as vezes que a gente precisar, que o estado mudar, que a gente precisar de redesenhar a tela. A gente pode usar um Animated Builder para fazer isso pra gente. Tá? O Animation, que a gente vai passar como parâmetro, é o nosso controller, e o nosso Builder, que recebe como parâmetros um Context e um Child, a gente vai passar o nosso Counter Screen, passando o controller como parâmetro lá para dentro daquela tela. Que é vírgula. Então, esse cara aqui, ele está juntando
o back-end, ou seja, a porta de entrada do back-end, que é um controller, com o front-end, que é a nossa screen. Para ter uma screen, a gente precisa de ter um controller. Então a gente cria o controller e injeta dentro da screen, e a screen começa a trabalhar com esse controller daí para frente. Tá? Então vamos lá, vamos mudar aqui no main, vamos comentar o nosso My Home Page aqui, que não existe mais. E aí o nosso cara aqui vai ser o nosso Counter Module, por exemplo. Vou tirar daqui, não pede mais nada. Estopiar, vou salvar, startar de novo aqui. Ele vai estar fazendo exatamente a mesma coisa que ele já fazia antes. Nós só escrevemos um monte de código a mais fora daquelas classes padrão aqui de stateless, aqui com state, com as coisas. Eu espero que ele esteja funcionando, está funcionando e vai funcionar dali para frente. Então, tela trabalha com tela. Tela, que é o garçom, pega os dados que estão num controller, por exemplo, tá aqui os dados, que é o counter, e aciona o controller toda vez que ele precisa de fazer alguma operação. Tela não salva, tela não manipula a entidade, tela não faz nada disso. Tela é tela, tá? O teu módulo você vai esperar ver só isso, criando o controller, provavelmente, talvez você precise criar repositórios ou use cases para poder conseguir criar o teu controller, e aí você pode fazer a sua resolução de dependência aqui dentro, ou você pode fazer isso lá no app, lá no começo, da forma que você quiser, achar mais interessante, tá? Mas ele vai juntar o back-end com o front-end, tá? E o teu controller começa a trabalhar olhando só para dentro da tua cozinha. Você só olha o que está acontecendo dentro da tua cozinha. O controller, ó, aqui em cima, ele não conhece nada que é view. Ele não sabe o que é uma view. Ele não tem ideia do que é uma view, tá? A gente pode, por exemplo, aqui nesse contexto, trabalhar com um use case, tá? Ou seja, trabalhar com um use case que consiga manipular esses dados aqui para a gente e até mesmo persistir isso em algum lugar. Lembra, a responsabilidade do controller é ter o estado e notificar a mudança desse estado, passando a responsabilidade de mudar esse estado para alguém para frente. Aqui nós já estamos fazendo direto na entidade. Mas a gente pode, por exemplo, precisar de fazer um use case. Tá? Então a gente pode aqui, vou até fazer de um jeito diferente um pouquinho aqui, vamos lá. Counter use case .dart, tá? Vamos lá, class. Vocês têm alguma pergunta? Está todo mundo calado aí, eu não sei se vocês querem falar alguma coisa. Só prestando atenção aqui. Beleza. Tá tudo... Agora tudo Só certo. presta atenção, tá muito bom. Beleza, tranquilo. Tá? Então, a gente vai ter aqui um use case, que eu vou até copiar esses nomes um pouquinho aqui. O Copilot já saiu criando um monte de coisa aqui pra gente. Tá? O que acontece? Ó, vão pedir para o use case fazer uma determinada operação pra gente. O use case, você precisa incrementar um counter. Tá? E nós vamos pedir para ele devolver pra gente um counter entity, que seria uma nova instância, por exemplo, da nossa entidade, se for o caso e etc. Devolve para a gente isso daí, faz a operação que você tem que fazer e devolve a entidade para a gente. Beleza, tá? Tá quebrado aqui por enquanto, deixa eu fechar que tem muito arquivo aberto. Vamos abrir só o controller e o use case. Tá? Então aqui o meu controller, em vez de fazer isso que eu estou fazendo aqui, esse incremente, eu deveria pedir para o meu use case fazer as coisas. Aí vem algumas coisas que a gente vê todo mundo fazendo. Não é errado, mas vai te dificultar bastante para fazer teste. Teste precisa de injeção de dependência. Do mesmo jeito que eu criei essa screen aqui
injetando esse controller para depois ficar fácil de testar essa screen, tá? O meu controller, eu vou pedir Final Counter Use Case. Eu vou pedir para alguém me passar o use case necessário para trabalhar com esse controller. Esse controller precisa de um use case, ele precisa de saber quem é o chefe de cozinha, ou os chefes de cozinhas, mais do que um, ou, né, que ele vai trabalhar. Então eu preciso que alguém injete esse use case. Isso aqui pode ser uma interface, tá? Não precisa necessariamente ser a implementação. Pode criar como um abstract e depois implementar. Mas aqui eu já estou fazendo direto, tá? Você pode passar aqui um use case, e aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o use case, counter use case aqui, ponto, increment counter. E aí, lembra que esse cara aqui vai me devolver uma nova instância do meu counter. Então eu vou gravar a nova instância desse counter que está aqui. Está como future, então é um async. Então isso aqui também vira um async. Eu posso fazer aqui um await. Eu tiro isso aqui fora. Eu falo use case, incrementa o counter. Ele vai falar que counter, né? Que counter que você quer que eu incremento? Me passa aqui uma entidade do counter que eu incremento ele. Beleza, toma aqui a entidade que eu tenho atualmente do counter, que é essa. Faz o que você quiser e me devolve ou a mesma entidade ou uma nova entidade. Pro controller não faz diferença se é a mesma ou se é uma nova. Inclusive nós vamos poder fazer isso lá, mudando lá a nossa entidade para fazer isso pra gente. Ele vai receber o counter, aí ele vai fazer alguma coisa com esse counter, e aí nós podemos fazer aqui, por exemplo, vamos pegar esse counter aqui, nesse momento, e vamos chamar o increment, certo? E vamos retornar esse counter aqui. Perfeito. Nosso use case está fazendo, deixa eu ver o que ele quebrou aqui, o módulo, quebrou o módulo aqui. Por quê? Porque o controller precisa de um use case, beleza? Counter, use case, a gente passa ele como dependência. Estou criando uma instância dele aqui, estou injetando ele aqui dentro. Aonde está sendo feito isso? No módulo. O módulo, ou presenter, ou provider, ele vai resolver essas dependências todas necessárias para criar o controller para poder ser usado dentro da tela. Beleza, lindo, maravilhoso. Vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr. Nós só estamos passando as responsabilidades para cada entidade. Então o nosso controller, ele tem o estado e ele responde às requisições que vão vir provavelmente da view, chamando use cases para fazer as coisas, pegando o resultado de use case e atualizando o estado que está dentro dele e dando o notify listeners. Tudo continua funcionando do mesmo jeito, tá? Beleza? Lá nosso use case, a gente quer que agora ele salve essa biboca em algum lugar, ele persista o valor desse counter aqui em algum lugar pra gente, tá? Então nós vamos lá no nosso counter aqui agora, nós vamos, por exemplo, fazer um factory dele aqui, ó, factory, from JSON, que nós vamos retornar aqui, por exemplo, o nosso map aqui de, por exemplo, value, se for nulo, a gente passa 0. O que ele está reclamando aqui? Ah, tá, porque o constructor dele aqui não tem valor. Pera aí. Vamos fazer diferente aqui, ó. Vamos já fazer certo. Vamos tirar esse cara aqui, tá? O increment value já vai
Create constructor for final fields. Vamos botar isso aqui como nomeado. Required this value. Vamos botar esse aqui como sendo o nosso value aqui dentro. E aí o nosso increment value aqui dessa entidade, ele já não pode mais simplesmente incrementar esse value aqui. Nós temos que começar a usar alguns padrões. Por exemplo, o padrão copy with, que vai retornar uma nova cópia dessa entidade, certo? Com um novo valor aqui para dentro. Tá reclamando um monte de coisa aqui que não tem problema. Ele vai retornar uma nova cópia com um novo valor. Então nós vamos aqui no increment value, que vai retornar uma nova entidade, uma nova versão dessa entidade. Ela vai retornar como? Return. O que nós vamos fazer? Um copy with com o value igual a value mais 1. Ele vai retornar, vai incrementar o valor da entidade mais 1 e vai retornar uma nova cópia dessa entidade. Então aqui o use case, tá? Esse counter que está aqui, não é mais simplesmente esse. Vai ter um novo counter entity que está aqui. New counter que vai vindo ali. Ele vai incrementar e a gente vai retornar esse new counter aqui. Por quê? Porque o nosso counter entity, todos os valores são finais. Eu não fico mudando eles. Se eu quiser mudar, eu tenho que criar uma nova versão dessa entidade com esses valores atualizados para a gente. Beleza. Perfeito. Tá? O nosso counter entity aqui, nós vamos inicializar ele como 0. Depois nós vamos mudar isso aqui também. Vamos lá. Quebrou um monte de coisa, porque eu mudei um monte de coisa aqui no estado. E ele não está entendendo que isso daqui mudou. Deixa eu rodar de novo. E aí o que acontece? Nós vamos pedir para o use case persistir isso para a gente. Quem faz persistência, quem acessa data sources, repositório, tá? Nosso repositório. Então nós vamos criar aqui agora um counter repository.dart. Então nós vamos ter uma classe counter repository, tá? Que tá aqui, sai daí, tá? E nós vamos ter quais métodos que a gente espera ver num repositório. Por exemplo, a gente espera ver coisas como do tipo um future de, por exemplo, uma lista de counter entity, por exemplo, get all. Espero ver coisas desse tipo aqui. Por exemplo, um future aqui de boolean, por exemplo, save counter. E aqui passando um counter entity como counter. Coisas desse tipo, operações de CRUD, operações de criação, obtenção, atualização e exclusão das nossas entidades em alguma fonte de dados, tá? Então, eu posso criar aqui um counter repository, e aí eu posso criar isso aqui até naquele tipo, vamos fazer como a classe abstrata, tá? Ou seja, o meu repositório, por enquanto, tem que ser capaz de salvar um counter. Aonde ele vai salvar? Não sei, ainda não sei. O use case, ele precisa receber um counter repository como parâmetro para ele trabalhar. Então ele vem aqui, this counter repository. E aí a gente pode falar, ah, que legal, eu incrementei, eu vou pegar o repositório, vou mandar salvar e depois eu retorno. Ou seja, eu mandei salvar isso em algum lugar que eu não sei exatamente aonde que ele está salvando, e para o use case não interessa saber aonde, interessa que chamou alguém que tem a responsabilidade de salvar. Em que armário que o cara está guardando isso? O use case não quer saber. Está guardando no shared preference? Está guardando no Firebase? Está guardando na memória? Foda-se. Não quero saber. Não interessa onde é. Tá? Quem é que vai ser responsável
em saber aonde que isso vai guardar, tá? A implementação do counter repository. Então eu posso implementar, por exemplo, aqui um counter repository shared prefs, tá? Que stand de counter repository, e aí a gente é obrigado a implementar esse cara aqui, esse save counter de alguma forma, retornando verdadeiro ou falso. Aqui se deu pau, aqui depois vai entrar um wider para ficar mais complexo, mas isso já também é outra aula. Então a gente pode aqui chamar, se eu botar no Flutter Shared Pref, se eu botar no PubSpec o nosso Shared Preferences, então vamos lá, aqui. Deixa ele instalar o Shared Preferences aí. Pode falar, se você vai falar uma coisa, ou Edson, se quiser falar e comentar, cara, pode interromper em qualquer momento, hein? Tô boa. Tranquilo? Então nós vamos pegar aqui o nosso Shared Preferences. Cara, assim, só um detalhe, cara. A galera aí que tá vendo aí, cara, qualquer dúvida, cara, pergunta, cara. Esse é o momento, né? Não tem vergonha não. Cara, vocês podem interromper. Simples, mas é de dúvida simples que... Senão, não entendi aquilo ali, o que tá fazendo? Pode parar e perguntar e interromper, porque nós vamos passando por cima de tudo, tá? Então eu instancio aqui um prefs aqui, eu posso chegar aqui nos meus prefs e dar por exemplo, acho que é put, né? Eu tô ficando doido, é put string, certo? Set string. Set string, isso, set string, muito obrigado. É um set string, tá? Que é o meu counter aqui agora. Aí eu vou gravar o JSON, entre aspas, aí da minha entidade. Então, se eu for lá na minha entidade, do mesmo jeito que eu tenho um from JSON, eu posso fazer aqui um string dynamic, né? Um to JSON dela aqui, que vai retornar esse cara aí pra gente, certo? Então eu faço a minha... Aqui tem que fazer, acho que um decode, né? Um JSON encode do meu objeto que está ali. Salvei e aí eu retorno true. Deu tudo certo. Salvou tudo bonitinho. Tá tudo funcionando por enquanto aqui. O meu módulo está reclamando que o meu use case agora precisa de um repositório para trabalhar. Não tem problema. Eu vou criar um counter repository do tipo counter repository shared preferences, ou seja, eu quero salvar esse repositório, eu quero que esse repositório funcione no shared preferences, vou passar ele aqui como dependência e ele vai começar a gravar essas informações lá no meu shared preferences. Então toda vez que eu incrementar aqui, ele vai fazer um caminho enorme de coisas acontecendo. O que ele vai fazer? Tudo começa na minha tela. Tudo começa com o evento de clique do botão, no onPressed. Quando eu pressiono o botão aqui, o que ele faz? Ele chama o controller. Tá? O controller fala, legal, eu preciso acionar alguém e pegar a resposta dele, guardar essa resposta e dar um notify listeners. Isso é que você espera que um controller faça. Nada muito diferente disso, tá? Beleza, acionou o use case. O use case vai fazer o seguinte, legal, eu vou criar uma nova instância do meu counter aqui, porque eu preciso mudar os valores dele. Vou salvar isso daqui e vou retornar a nova instância para lá. Quem vai salvar? O repositório. O repositório salva como? Uma das implementações para se salvar é com o shared preferences. Ele vem aqui, cria o preference, seta, retorna true, aí isso retorna para cá, esse await termina, retorna o new counter, o counter use case termina, retorna o counter, coloca aqui e dá notify listeners. O notify listeners está sendo vigiado por esse animated builder que está vigiando, né, e dispara esse builder que redesenha a tela de novo com o controller já com o novo valor
do counter dentro dele atualizado. Então vai embora. Isso vai acontecendo milhares de vezes ali. 10. Beleza. Só que eu quero que quando eu starto a aplicação de novo, eu gostaria que... Estava em 10, né? Eu gostaria que ele, ao startar a aplicação, ele já recuperasse aqueles dados que estão lá. Já traz para mim os dados. Entendeu? Não trouxe, ele trouxe 0. Por quê? Porque não tem nada acontecendo ainda. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? No nosso controller, a gente pode criar uma função chamada assim, ó, load counter. Claro que o Copilot já está fazendo tudo pra gente. Entendeu? Você vai fazer um load counter ali. Certo? Ele está pedindo aqui um load counter do use case. A gente pode criar no mesmo use case? Pode e não pode. Não seria o ideal criar isso no mesmo use case, não, tá? Ideal, dependendo da complexidade do teu use case, etc., você poderia ter isso, vários use cases diferentes. Mas nesse caso aqui, a gente vai fazer desse jeito aqui. Nós vamos criar esse load counter lá no nosso use case. Ou seja, ele vai retornar para a gente o counter que está lá guardado, tá? Aonde que está isso? Ó, ele está aqui, ó. Ele está no nosso repositório. Então a gente pode pedir para buscar do nosso repositório e retornar, que é o mesmo repositório que ele está trabalhando. Quer dizer, o repositório que ele está gravando é o repositório que ele está buscando para obter essas informações, tá? Não tem problema. Nós vamos lá no nosso counter repository, que tem que ter lá um get counter aqui, ó. Então tá. Então nós vamos criar aqui na classe abstrata alguma coisa aqui que seja um get counter, certo? Beleza. Aí o nosso use case voltou, tá funcionando, só a nossa implementação de repositório que está quebrada. Então nós temos que simplesmente implementar isso daqui. Como é que a gente faz? Muito simples. Vamos instanciar um shared preference. Vamos fazer... Já está fazendo para a gente aqui, né? Quase. Ele está fazendo aqui o decode, etc. Aqui, um counter entity. Eu que tenho aqui um from JSON de map, JSON decode. Aqui tem que ser só um async. Pronto. Podemos simplificar isso aqui de outra forma. Podemos fazer assim, string aqui, ó, pref value, tá? Que é o que? Pega o counter de lá. Se não tiver nada salvo lá, traz, abre e fecha aspas, porque isso aqui precisa ser um JSON, precisa ser alguma coisa que possa ser transformado num JSON, tá? O que é o JSON? É um map de string dynamic. Então isso aqui seria o nosso JSON. A gente vai pegar esse valor que estava gravado, decodificar para um JSON e passar aqui para ele criar from nosso JSON daqui e já retornar. Se você quiser fazer assim, também pode. Tá? Quanto mais simples você ficar para entender, e essas variáveis aqui são chamadas explanatory variables. São variáveis que existem simplesmente para explicar o que você está fazendo. Dá para fazer isso tudo aqui numa linha? Dava, como o Copilot colocou para gente. Mas você pode colocar separadinho, porque se você for debugar depois, botar os breakpoints aqui, você vai andando um por um para ver o que está acontecendo, o que está passando por cada fase do teu código aqui. Você bota tudo numa linha só, é mais complicado de você entender e de debugar. Quer falar alguma coisa? Assim é maravilha. Hã? Dessa forma é uma maravilha, né? Para debugar. Para debugar e para entender. Também. Seu código ficou muito maior? Não, 3, 4 linhas. Entendeu? E só vai pontuar também que isso pro computador isso é nada, cara. Não. Nem gasto, né? Exatamente. Para o computador, isso aqui, ele vai otimizar essa porra toda. Ele provavelmente vai colocar isso tudo dentro de uma instrução só. Lá dentro do compilador. Na hora que o compilador vai montar isso aí,
ele provavelmente vai criar isso tudo dentro de uma única estrutura lá e é microsegundo de diferença de um para o outro, porque ele internamente ele estava fazendo isso tudo numa linha só. Internamente ele faz um passo, depois ele faz outro, depois ele faz outro, depois ele retorna. A gente simplesmente Ô, só... rapaziada, Oi. galera que tiver dúvida aí, que acha que é dúvida besta, pergunte, porque na maioria das vezes são essas dúvidas bestas que deixam a gente preso, sabe? É. Que a gente acha que, porque tem aí um tempo de programação, é vergonhoso não saber daquilo, não pensem assim, né? Qualquer coisa, se você não entendeu uma linha de código, Christian, eu não entendi aquela linha ali. Por que aquela linha é assim e não é assado? Aqui. Por que essa linha é assim e não é desse jeito aqui? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Aqui nós podemos, ó, nós temos um counter. Nós estamos aqui, ó, nós temos um counter, certo? Nós temos que transformar o JSON. Legal, então nós vamos pegar aqui, vamos transformar para o JSON. Como é que a gente transforma para o JSON? A gente pega o counter to JSON, certo? Agora nós temos que ter essa linha aqui, ó, a string. Por quê? Porque o shared prefix ele salva uma string. Então, aqui, ó, value to save. A gente vai encodar esse JSON para uma string, isso vira uma string. E a gente vem aqui e coloca essa string aqui. Fizemos em 3 passos aquilo que estava numa única linha. A mesma coisa aqui. Fizemos em 3 passos o que estava numa única linha. Pega o counter, transforma para o JSON. Pega o JSON, transforma para string. Pega string e salva no shared preferences. Qual o processo contrário? Pega o shared preferences, pega a string que foi salva. Nós salvamos uma string. Ó, set string. Pega o get string. Ah, mas e se não tiver salvo nada lá, Christian? Se for a primeira vez que você está fazendo, isso aqui vai retornar nulo. Isso aqui retornando nulo, essa exclamação vai entrar em ação, é um mecanismo de proteção que vai retornar essa string. Isso é uma string, tá? E aí ele vai tentar transformar isso aqui para isso aqui e que vira um JSON, quer dizer, esse decode vai tentar pegar essa string, transformar para um map daqui e depois a gente pega esse JSON e transforma ele em entidade. E aí tá lá dentro da entidade como que ele transforma um map que ele está recebendo em um JSON e por aí sucessivamente, tá? Beleza, vamos então, criamos a função, deixa eu fechar, tem um monte de arquivo aberto, muita coisa, você pode ver que eu costumo ficar fechando muita coisa junto aqui. A gente criou o método loadCounter. Aonde é que a gente pode chamar esse loadCounter? A gente pode ir lá no nosso módulo, depois que a gente inicializou o nosso controller, tá? Pode usar aqui um future delayed com um durationzinho de 100 milissegundos. Para que isso aqui? Porque nós não podemos mudar o contexto enquanto está iniciando o estado. Então a gente espera o contexto acabar de desenhar e quica, dá um chute no nosso counter controller, dizendo counter controller, load counter para nós aí, dá um load aí, vai embora, faz isso aí pra gente. Então o que vai acontecer? Na hora que ele inicializar o estado, ele vai desenhar a tela com um estado vazio. O que é o estado vazio? O nosso estado vazio é uma entidade que começa com 0. E alguns milissegundos, olha lá, já está com 10. Alguns milissegundos depois ele vai chamar o nosso controller para inicializar. Carrega os dados. Ele não tem que preocupar com nada. Por quê? Porque quem tem que carregar os dados é o controller. Ele carrega os dados e quando ele tiver terminado de carregar, ele vai me avisar aqui no Animated Builder que ele acabou de carregar os dados e eu vou redesenhar a tela. Tá? Eu vou botar um print aqui para vocês verem aqui, ó. Só para vocês verem. E aí, pessoal? E aí, meu jovem? Ó, eu vou botar um print aqui mostrando o nosso counter controller aqui. O value aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Vamos lá. Isso é muito importante entender esse gerenciamento aqui, porque a sua tela ela vai ser desenhada 2 vezes.
E é de se esperar que faça isso. É de se esperar que aconteça 2 vezes. Ó, ele desenhou uma com 0 e desenhou uma com 10. Por quê? Porque é inerente a ele. Você não sabe quanto tempo esse load counter vai demorar para responder. A sua tela não vai ficar parada igual uma idiota, esperando carregar tudo em branco, enquanto esse load counter está chamando o use case, que está chamando o teu repositório, tá aqui, né, que está chamando o teu repositório, que pode estar chamando uma API que pode estar extremamente congestionada. Então, esse get counter aqui, ó, dentro do teu use case, esse cara aqui, ele pode demorar 1 milissegundo ou pode demorar 1 semana para te responder. A tua tela, ela não vai ficar parada esperando isso. Ela vai acontecer as coisas, certo? Para depois, quando tiver pronto, quando ele tiver terminado de desenhar, de carregar aquele cara ali, que as funções vierem executando de trás para frente, deixa eu ir lá no módulo aqui, quando isso aqui terminar, o load counter aqui, ele vai dar um notify listeners. Deu um notify listeners, esse build acontece de novo. Então, ele aconteceu aqui o 10, depois de 1 segundo, 1 minuto, 1 semana, ele pode acontecer aqui de novo. E a gente tem que preparar, inclusive, a nossa tela para trabalhar com isso. Que podemos fazer logo em seguida aqui, para depois a gente fechar o nosso boteco. Então, ó, nós estamos fazendo as coisas aqui, ó, 15, stopei, startei. Ele vai fazer o mesmo processo, vai passar com 0, depois vai passar com 15, ele vai carregar a tela 2 vezes no intervalo de... Olha lá, já está com 15, já foi embora, eu vou até tirar esse print daqui, para não ficar enchendo o saco. Tá aqui com 0 e depois ele foi, o 15 apareceu pra gente e foi embora. Tá? A gente pode preparar o nosso controller, se a gente quiser ter algum controle de que tá carregado ou não, de que a tela tá pronta ou não, entendeu? A gente pode ter, do mesmo jeito que a gente tem esse counter aqui, ó, a gente pode ter aqui um boolean is loaded, ou seja, tá carregado, já tá pronto, tá funcional, tá? A gente pode botar um get aqui do is loaded aqui, tá? E aí então a gente pode, quando tiver loading aqui, a gente faz um is loaded false, a gente dá um notify listeners, e aí nós vamos mudar esse conceito aqui um pouquinho. Isso aqui vai estar um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente precisa que esse notify listeners aconteça para a tela receber essa notificação. Então a gente vai mudar isso aqui um pouquinho. A gente vem aqui e bota um then. Aí esse value aqui é o nosso new counter. Ou seja, nós mandamos buscar, carregar o load counter, ele vai me retornar um novo valor desse counter aí. O que a gente faz? A gente faz o que a gente estava fazendo antes. O nosso counter recebe o new counter e a gente dá um outro notify listeners aqui e arranca esse daqui de baixo, que ele vai, desse jeito, ele vai conseguir mostrar a tela pra gente. E aí a gente pode mexer na nossa tela, tá? Para reagir de acordo com o que está sendo apresentado na tela pra gente. Cara, eu estou carregando a tela ainda. Eu não posso mostrar nada aqui ainda. Depois a gente pode componentizar isso aqui. Então a gente pode botar aqui, ó. Se o nosso controller is loaded, e aí, vamos lá, clean code. Na realidade eu quero um is not loaded, tá? Então vamos mexer ali, ó. Se não está carregado, eu quero que ele desenhe a tela de um outro jeito. Então vou pegar aqui, por exemplo, aqui esse scaffold aqui, ó. Vamos tirar, vai ficar por enquanto aqui. Depois a gente componentiza para não ficar essa bagunça toda. Mas aqui a gente pode botar um circular progress indicator aqui. E a gente tira esse floating daqui, porque eu não quero que a minha tela faça nada enquanto... Eu poderia ter colocado nesse center aqui, etc, mas tudo bem.
Eu quero que minha tela não faça nada enquanto eu estiver carregando os dados lá. Eu fui buscar alguma coisa, estou processando. Eu quero que o usuário tenha um feedback de que eu estou processando, mas eu não quero que o usuário faça nada, tá? Aí aqui, ó, quando você estiver vendo esse note aqui, você está morto. Você vai voltar daqui a 6 meses, você vai ler isso aqui 10 vezes e não vai ver esse note aqui. Então como é que a gente faz? A gente vem aqui e cria o is not loaded, porque o not, eu sei que eu estou lendo, é mais fácil de ler esse not que está aqui. Ah, Christian, mas você transferiu aquilo que está lá para cá. Sim, mas aqui você está vendo um contexto, você está vendo que é um is not loaded, tem pouca coisa acontecendo nessa linha, você já viu isso aqui. Aí aqui a gente tira esse not daqui e bota is not loaded, vai carregar a tela fazendo alguma coisa aqui de um jeito, tá? E aí, para simular a situação, eu vou lá no meu repositório, esse get counter aqui, não vai funcionar muito legal do jeito que eu queria, porque esse duration aqui, ele vai travar a tela pra gente, mas vai dar uma noção do que acontece. Então, digamos que esse cara demore muito, você fez uma chamada lá, HTTP e etc., que está demorando bastante para executar. A tua aplicação, ela vai ficar entendendo... não funcionou do jeito que eu queria. Olha lá, só agora que foi. É porque ele trava a aplicação. aquele sleep ali não funciona legal, não. Pode usar feature delay, sabe? Pra isso, em vez de sleep. Pode ser, Que é como é feature ele não trava. Pode ser. Uhum. Vamos botar o duration aqui. Isso, se botar um wait, aí é o mesmo esquema do Tensor. Aham. Então, E aí, não precisa colocar dentro. E aí nós vamos botar esse cara aqui dentro. Vamos tirar esse sleep daqui. Eu acho que talvez assim vai funcionar. Vamos ver. Vamos stopear, startar de novo. Quer dizer, nós estamos simulando um problema, tá? No código você não vai fazer isso não, viu, gente? No código você não pode perder 1 segundo para nada aqui dentro. Mas nós estamos aqui simulando um problema que pode acontecer, que vai ficar lá e não funcionou. Agora que ele deu 20, não funcionou. Acho que esse return delayed aqui, ele não... No jeito que nós estamos imaginando aqui, ele não vai funcionar. Eu já tive muita dificuldade em tentar simular isso aqui, cara, em outras situações. O código bloqueia, anti-trapaça. Ele não deixa você travar aqui, não. Mas a ideia aqui é você entender que você pode ter um estado na tua tela em que você não carregou as coisas ainda. O importante é você marca que não carregou, dá notify listeners e executa isso aqui como se fosse... vamos tentar fazer diferente aqui, ó. Future. Vamos simular o delay aqui. Aí sim. Acho que agora vai Se funcionar. colocar um await antes do feature delay, ele não respeita? Respeita o mesmo esquema do dentro. Eu não precisa nem colocar a função dentro do feature delay mesmo? Mas é uma questão de gosto, sabe? Mas os dois... Aqui, acho que aqui agora vai funcionar. Entendi. Olha só. O que ele tá reclamando? Falta o parênteses, botou o corpo da função. Tá certo. Muito bem. Isso. Sai daí. Acho que aqui agora a gente deve conseguir simular. Acho que agora aqui vai funcionar. Nós estamos simulando uma demora para executar as coisas lá de forma assíncrona. Eu quero que a minha tela continue o circular progress dela em algum lugar que não estou vendo aqui, que não apareceu. Não funcionou também, cara. Eu acho que era na tela mesmo, né? Load counter, não, é aqui. O load counter, ele faz isso aqui. Ele vai dar o load counter. Acho que é para dar um return lá na coisa. Não, aqui não precisa. Aqui não precisa de nenhuma resposta, não. Acho que aqui. Na tela. A tela Ela viu. tu não colocou o return, sabe?
Só botou Ah, é verdade. Ah, claro que... Não, tu tá fazendo gerenciamento lá. É isso aí. Porra. Tá vendo como é que eu sou burro? Olha lá. Aí, ó. Eu acho que tá até errado aqui agora. Tem que fazer um is loaded true aqui. Vamos lá, é verdade. Agora eu acho que vai funcionar. Uhum. O que acontece? A gente quer simular que fiz alguma coisa, tô aguardando quando isso ficar pronto em algum dia. Olha lá. No dia que ficar pronto, a minha tela atualiza. Entendeu? Então, eu posso até arrancar isso aqui daqui agora, porque não tem mais utilidade. Vocês já viram como é que funciona. Essa função nem precisava ser assim, porque não tem nenhum await nela aqui esperando. Vou startá-la de novo, vou fazer aqui que ela vai funcionar de primeira. Então, a gente separou as responsabilidades de cada coisa, cada um fazendo o seu e cada coisa fazendo um pedacinho. Veja, se você tem um monte de coisa para desenhar aqui, tá? O que iria aumentar na complexidade das tuas coisas aqui? Por exemplo, o teu controller, ao invés de ter um counter, ou seja, ao invés de ter uma entidade, ele poderia ter uma lista de entidades. Tem uma lista, você já encheu a tela todinha, entendeu? Qual é a dificuldade de buscar uma lista? Você vai lá no teu repositório, no teu use case, em vez de ter o load counter, o increment, etc., você vai ter aqui o get all counters, entendeu? Save counters, save all, e por aí vai. Se você quiser fazer aqui, cara, eu não quero mais salvar isso aqui no Shared Preferences. Eu quero salvar isso aqui no raio que o parta. Eu quero fazer isso aqui em HTTP, certo? Eu quero fazer isso aqui na memória, ou no Firebase, ou aonde você quiser, tá? Você vai mudar a implementação aqui dentro. Você vai mudar aqui dentro a implementação. Como é que você vai trocar, vai deixar de usar o Shared Preferences para um novo HTTP? Lembrando que essa implementação aqui tem que ser uma implementação HTTP que nós não vamos fazer agora, mas é uma implementação HTTP. Como é que você muda? Você pode ir lá no teu controle, no teu módulo, certo? Em vez de você criar aqui Shared Preferences, você cria ele HTTP. Pronto! Toda a sua aplicação já está consumindo a tua API. Você não mudou porra nenhuma na tua tela, você não mudou porra nenhuma no teu controller, você não mexeu, não encostou no teu use case. Você simplesmente injetou um novo repositório para dentro do use case que vai trabalhar com aquele controller, que vai trabalhar com a tua tela. Problema resolvido. Você pode trocar isso aqui a hora que você quiser para qualquer tipo de implementação de repositório sem ter que mexer em nenhum ponto do teu código. Porque a única coisa que você tem que respeitar são os contratos, o compromisso que você assumiu na classe abstrata. O resto você implementa do jeito que você quiser. Se você receber save counter, receber um counter como parâmetro e retorna um bool, um get counter que retorna um filter aqui do counter, aonde você está indo buscar, o que você está fazendo, não interessa a ninguém, interessa somente a implementação da classe, entendeu? Isso aqui você pode fazer em outros locais dentro do teu código, mas não é problema nenhum você fazer aqui dentro do teu módulo. Lembrando que o módulo é quem junta o front-end com o back-end. Quem é o front-end? A tua screen. Quem é a porta de entrada para o teu back-end? O teu controller. Ele junta isso através de um animated builder aqui. Esse cara vigia o controller e buildeia a tela. Vigia o controller e buildeia a tela. E ele guarda no estado da classe state uma instância do teu controller para que isso fique na memória e não se perca no meio do teu projeto. Então você pode salvar, você pode fazer um monte de coisa, está tudo feito aqui. Você vai para lá, volta, se você vier aqui na tua screen e botar aqui, mudar qualquer coisa e vai fazendo, isso vai mudando a tua tela, vai fazendo as suas coisas que... Aqui, teste 1, 2, 3. Aqui é aguarde. Aqui é quando está carregando. Teste 1, 2, 3. Você vai mudando as coisas aqui
E você não perde essas referências, por quê? Porque você tem um estado nativo do teu Flutter que tem o teu controller. Mas você não tem 1 milhão de coisas aqui dentro acontecendo. Você está tudo dentro do teu controller, que você pode, inclusive, utilizar esse mesmo controller, ou a mesma instância, ou uma outra instância desse controller, num outro lugar, numa outra tela que você quiser, e você vai mexer nessa instância e ele vai atualizar aquele 25 que está ali. Ou se for uma outra instância, é um outro controlador com um outro valor, uma outra entidade dentro dela. Você que vai decidir dentro do teu código se você precisa de usar um singleton ou usar uma nova instância desse controller aí, para poder você fazer as coisas dentro dele. Entendeu? Dúvidas? Se ninguém tem dúvida, ou ninguém estava prestando atenção, ou ninguém entendeu porra nenhuma. Eu vi ali que tu, em alguns momentos, tu usou init state. E eu sei que em vários locais a gente usa init state, principalmente quando é set state. Sim, sim. Nesse caso aqui, eu usei esse init state. Isso, aí a pergunta, não, beleza, aí eu vi a necessidade e tal. Meu Deus, os cachorros. Aí não é nem pergunta. Não é nem pergunta, mas assim, eu sei que o status, quanto mais usar é melhor, mas não é errado também estar usando o stateful, principalmente quando inicia um init state, né? Você precisa entender a diferença, ainda vamos mexer aqui agora, você precisa entender, deixa eu fechar tudo aqui. Nós estamos trabalhando com um stateful e uma tela que é stateless, tá? O stateful, você precisa, eu falei isso, eu acho que foi hoje de manhã e outras coisas que eu já falei aí. Se você tem alguma coisa acontecendo aqui, né, entre a declaração do state e o build, e imaginando que o build é a última coisa que tem na tua tela, no teu state, se você não tem nada disso aqui, você não precisa que essa classe seja stateful. Se você só tem isso aqui, ó, um stateful que cria o state, tá aqui o state que desenha o build. Isso não precisa ser stateful, isso pode ser um stateless, tá? Esse caso aqui, eu criei esse state porque qual é o estado? É o meu controle. O meu controller tem o meu estado dentro dele que eu preciso gerenciar, tá dentro do meu controller, tá? Então eu coloquei aqui dentro. Ele tem esse init state simplesmente para criar essa instância aqui e fazer essas coisas aqui, tá? Se esse estado tivesse em algum outro lugar, e a gente pode tirar esse estado daqui, vamos fazer a coisa meio distorcida, meio errada, tá? Olha só. Vou tirar fora. Isso está no limbo, isso está no meio do nada, ou seja, não está dentro de nenhuma classe, não tem nada acontecendo aqui dentro. Ou melhor, isso aqui não está no meio de lugar nenhum, são classes que estão perdidas aí, estáticas, digamos assim, singletons aí no meio do limbo, tá? Já vi gente fazendo coisas desse tipo aqui. Não tem problema, não tem problema. Eu vou até comentar isso aqui para mim não perder o código. Tá aqui, tá? Vou até fazer aqui embaixo. Se eu fizer aqui um stateless, tá? O que é o meu stateless? Essa classe módulozinha aqui, ó, que eu vou colocar ele aqui. Ele tá stateless. Eu só preciso buildar. O que eu preciso buildar? Isso aqui, ó. Buildei. Quem é o meu counter control? Tá aqui. Tá criado aqui no meio do nada. Tá fora, tá numa classe aqui que não tá em lugar nenhum. Ele tá fora, no meio do nada, tá? É um stateless. Ele vai ficar vigiando o meu controller. Toda vez que esse controller mudar, ele vai redesenhar a tela. Vai funcionar? Provavelmente. Não vou nem dizer que sim ou que não, porque eu não faço desse jeito, eu nunca vi, tá? Acho que ainda tá com o controller, ainda tá com... Não. Nem sei se funcionou aí, tá vendo? Desse jeito aqui. Mas era pra funcionar. Esse counter controller... claro que não, né? A gente tem que fazer aqui umas gambiarra.
Vamos fazer o counter controller, ponto, load counter aqui. Claro que não vai funcionar, porque eu não disparei esse load counter em lugar nenhum. Eu posso até disparar ele aqui dentro depois, se quiser, fazer esse load counter aqui dentro, ó. Se eu quiser botar aqui, ó, load counter e botar ele aqui dentro, tá? Mas estou fazendo ali no método da gambiarra, porque já está tudo gambiarrado do mesmo jeito, tá? Então, ó, funcionou e vai funcionar aqui desse jeito. Vamos stopear e vamos startar. Precisei do stateful? Não. Onde é que está meu estado? Cara, não sei, tá perdido no meio do limbo. Tá perdido no meio do nada. Você pode botar esse estado dentro de um provider? Pode. Você pode botar esse estado dentro de um inherited widget? Pode. Pode e deve colocar esse troço aí dentro de um inherited widget se você quiser fazer desse jeito. Tá? Quiser usar o stateless. Mas, do jeito que a gente fez aqui, é um jeito que você usa as classes nativas do Flutter. Esse state do Flutter, ele é ótimo, ele é excelente, ele é perfeito, tá? Para fazer esse tipo de coisa, porque ele te dá um método para inicialização, onde a gente chama o load counter. Aqui dentro a gente pode aproveitar e criar as instâncias das coisas que a gente precisa, e o build, que vai naturalmente vigiar aquele controller que está dentro desse estado aqui. Por aí vai embora. Show. O que mais? Cara, só acrescentando, eu tenho um pouco a visão um pouco diferente em relação ao stateless e stateful, porque assim, os dois em si, eles não, se tu não rebuildar o estado, ele vai estar gasta a mesma quantidade de memória, sabe? Eu uso meio que um padrão stateful, porque eu sempre gosto de quando iniciar, né, algo, sempre como tá fazendo ali com o Leite, né? Iniciar Beleza. Tipo, o controle dentro do mid-state, né? Já eu posso fazer algumas coisas que eu posso encadear controle. Já é totalmente... Também, né, a questão do gerenciamento de memória, né? Que tem um dispose, né? Para tu destruir os métodos. Exato. Cadê Perfeito, Edson, perfeito. Quando você está usando o modular, ele dá o dispose para você? Automático. Em algumas coisas, outras coisas tu tem que configurar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode ser. Alô? Ei, estamos escutando. Desse modo aí, fazendo dentro da Animate Build aí, colocando essa counter screen aí. Toda vez que mudar, vai carregar toda a tela ou não? Desse caso aqui vai carregar sempre toda a tela. Vai carregar toda a tela. Toda a né? tela, tá? Você precisa fazer um balanceamento da real necessidade de você realmente ter que carregar toda a tela ou você só precisa carregar um pedacinho daquela tela, não precisa carregar a tela inteira, entendeu? O que acontece? Você pode, por exemplo, aqui, em vez de ter esse Animated Builder, tá? Se você quiser, eu entendi a sua colocação, você pode retornar a tua screen direto com a injeção do teu controller, certo? E lá dentro da screen, você ficar vigiando o que está mudando para redesenhar. Note, a gente tem situações aqui, ó, que eu preciso redesenhar a tela inteira. Por quê? Porque, cara, dependendo se não está carregado, não mostra e não faz isso. Mas, se você quiser não ter esse Animated Builder ali, que estava aqui antes, para redesenhar a sua tela inteira toda de uma vez, você simplesmente passar o teu controller. E aqui dentro, você colocar os Animated Builders nos lugares aonde você quer realmente ficar vigiando. Por exemplo, exemplo, tá? Exemplo. Eu não quero vigiar porra nenhuma disso aqui, não. E a única coisa que eu quero vigiar aqui, ó, é esse text value aqui, ó. Certo? Então você pode envolver esse cara aqui num builder. Animated Builder. Certo? Qual é o animation dele? É o controller. E o builder, vírgula, child, é esse cara aqui. Você pode fazer isso desse jeito, ó. Vai funcionar? Vai. Deixa eu só ver onde está quebrado, onde é que quebrou o código aqui. Tá sobrando um negócio aqui, um comentário.
Estopeia, salva, tá? Ou seja, toda vez que mudar, só vai redesenhar esse pedacinho da sua tela. Não vai redesenhar o scaffold inteiro. A reatividade, ela está restrita a esse pedaço aqui. Então, ele vai redesenhar só aquele pedaço ali, ó. Vai funcionar Lembrando também. que o que tá const não atualiza, né? É isso. É o que eu já ia falar. Esse Se cara aqui não atualizar na atualiza. tela, e o que tiver const não é atualizado não, né? Não é Cristian? atualizado. Abre o performance aí, por favor, ô Christian. Hã? Acho que é no performance. Ali no cantinho ali, ó. Quanto, aí mesmo, nessa linha, tem o performance. Clica nele. Eu não por sei nem favor. se está funcionando Esse aí. aí. Uhum. Track o widget rebuilds ali, ó. Só pra você mostrar pra ele. Vamos lá. Track, dá um plug aí. Clica no track widget. Aqui. Aí ele vai aparecer pra você os widgets que estão rebuildando, ó. Olha lá. Só o text e o animated build. Faz do outro lado também, acho que é a mesma coisa, tá? Fazer do outro jeito? É. Só Tá. pra poder comparar, pô. Beleza. Pra gente ver qual que é. Vamos lá. Deixa eu só então Só remover uma isso. ideia. É bom esses testes, porque até mesmo pra gente saber o que é que builda realmente. Aham. Só teste empiricamente, né? Essa prova. É pra ter certeza, assim, como é que a gente sabe? A teoria vê na prática. Vamos lá. Salvou. Playei. Flutter Performance. A grande regra. Ó. Mas, Tá vendo? Ele tá redesenhando o scaffold, o texto, o floating point, o app bar, o animated build. Ó. Ele tá desenhando a tela inteira. Entendeu? É, pode crer. O que você vai tentar visualizar é o seguinte. A performance da aplicação está muito ruim, eu desenhando essa tela inteira. Lembrando, cara, a gente desenha 60 frames por segundo. Entendeu? A performance está muito ruim de eu ter isso aqui. Qual é a dificuldade de eu ter que ficar colocando vários animated builders em vários lugares, etc. Você vai balancear isso daí. Você que vai definir aonde você quer a tua reatividade, tá? Eu, Christian, normalmente, a minha reatividade é na tela inteira. Eu repinto a tela inteira. Eu preciso de repintar a tela inteira? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes é uma lista inteira que você recarrega. Entendeu? Você está refazendo a lista, você reordenou a lista. A tua tela praticamente inteira é a lista. Ah, mas você está rebuildando o scaffold de novo, o app bar de novo. Cara, o custo disso é irrisório. É uma merreca. Quantas vezes por segundo isso vai ser rebuildado? Cara, vai ser rebuildado em uma vez ou outra quando o cara refreshear a tela. Bicho, pinta a tela de novo, não tem problema, você não vai morrer. A aplicação não vai perder performance exorbitante por causa disso, entendeu? E sem falar, cara, que o Stateful, cara, ele tem um sistema de cache, né? E tem a questão do algoritmo de árvore, então a questão da performance ainda assim é mitigada com o Stateful. Tá? Eu nunca fiz esse teste aqui, mas eu acho que se a gente colocar keys nessas coisas aqui, ele só vai realmente repintar aquilo que realmente mudou o conteúdo pela key, tá? Se a key for a mesma... Provavelmente keys. Entendeu? Se o conteúdo for o mesmo, ele provavelmente não rebuild. Eu não tenho certeza, a gente pode até fazer um teste. Vamos fazer o teste. Tenta botar um aqui no scaffold, né? Nos dois scaffolds para ver se ele rebuilda. mas tem. Ô Edson, por exemplo, eu uso o provider no Stages. Ele mesmo assim rebuilda a tela todinha, é a mesma coisa. Sim, mas a questão das keys, ele ajuda a tu localizar algo na árvore, né? Um widget na árvore. Assim. Agora, se é a mesma key, sabe? Nos dois scaffolds. Ah, e vai usar uma keys para cada. Não, assim, seria legal tu fazer o seguinte, tu botar a mesma key lá pro scaffold pra ver. Os scaffolds. Não, pois é. Dos dois aqui você tá falando? Isso, pra ver se ele realmente vai rebuildar os dois. Né? Não, eu quero que ele rebuilda dentro do mesmo... Uhum. Ele tá rebuildando tudo, ó. Rebuilda tudo. Pode ser aqui. Realmente. Porque ainda não rebuilda todo o corpo. Ele rebuilda todo o corpo aí. É isso que eu tô dizendo, é que nem o provider. O provider eu pensava que
ele buildava só um pedaço, mesmo ele sendo state, mas não, ele builda o widget, o corpo todo do widget que ele tá inserido. Mas veja, Na verdade, o tipo de não, só a aplicação parte que, tu- o tipo de aplicação que a gente normalmente trabalha, tá? A maior parte do consumo da CPU e etc. vai ser para construir as entidades, para manipular as entidades, etc. Redesenhar a tela, o Flutter redesenha muito rápido, principalmente se você estiver trabalhando com listas, e aí você está trabalhando com o Builder, o List Builder, o Grid View Builder, ou seja, que ele só desenha aquilo que realmente precisa ser desenhado para mostrar na tela, entendeu? Cara, toda vez que você rola a tela numa lista, internamente ele está redesenhando aquela porra toda de novo. Tudo que está dentro da tela, cada um negócio daquele está redesenhando, está deslocando aquilo para um outro ponto na tela. Então o Painter lá dentro, o Custom Paint lá dentro, está pintando a tela toda de novo, gastando energia para pintar a tela toda de novo. Então, eu prefiro prefiro que o meu módulo, o meu presenter, tenha a reatividade e passe o controller para mim na tela redesenhar tudo que eu preciso, já tudo de novo, do que ficar botando vários animated builders em vários lugarzinhos que eu quero desenhar. Mas você tem que avaliar aonde que isso é bom ou ruim. Pode falar. Essa classe aí do Contour Model aí, eu poderia mudar para um Inherited Widget. Você pode mudar ela. Na realidade, o Inherited Widget eu uso. Eu uso. Notify, né? Hã? Inherit Notify. Não, o Inherited Widget. Não, o Hate Notify é estende o hate. Tá. Você pode colocar ela. Eu uso o Inherited Widget quando eu preciso, quando é um módulo, quando é alguma coisa que eu preciso acessar esse controller em outro lugar, ou seja, aqui esse cara está me injetando o controller. Mas se eu estiver numa tela lá na puta que pariu e eu precisasse acessar esse controller aqui de alguma forma, entra numa tela que entra em outra, lá dentro, 3, 4 telas lá para dentro, você precisa chamar aqui o incremente desse controller aqui, desse negócio que a gente tinha feito. Cadê? Até me perdi aqui, peraí. Aqui. Você precisa chamar esse incremento, esse controller. Você precisa acessar esse controller que não foi injetado para você como uma dependência. Apesar de eu gostar de construir todas as views com injeção de dependência de controller, de dados, etc. Mas pode acontecer em casos que você precisa mudar, precisa acessar isso daí. Você vai colocar esse módulo dentro de um Inherited Widget e vai botar ele na árvore. Você pode até colocar ele aqui em cima, se você quiser. Você coloca ele na árvore. Você colocou ele na árvore, pronto. Você pode acessar ele em qualquer lugar. Vamos fazer aqui para você ver, só para você ver como é. Pode falar. Só um detalhezinho. Em tese, esse counter module está fazendo a mesma coisa que o Inject do Wii, sabe? Então, no caso aí, tu tá fazendo tudo manualmente, sabe? Pessoal, vamos fazer aqui, ó. Então, o Inject do Wii já bota na árvore. Vamos chamar ele de Counter Provider. Tá? Então, Counter Provider, ele é um Inherited Widget. Deixa eu arrancar isso tudo aqui por enquanto, tá? Ele pede o constructor e ele pede esse cara aqui. Vamos retornar true por enquanto, tá? Aí o que acontece? Esse cara aqui, a gente pode pedir aqui um final counter controller, tá? Então a gente pede ele aqui, required this controller, entrar de supercharge aqui, ó, Copilot, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode pedir um static
a counter provider que faz isso aqui pra gente. E a gente pode pedir também aqui um stack counter controller, por exemplo. O provider, o Copilot, ele é fantástico, entendeu? Já faz o negócio todo pra gente. Beleza. Show. O que a gente pode fazer? Ó, vamos vir aqui no nosso módulo, por exemplo. Entendeu? E aqui, por exemplo, cara, eu vou injetar esse cara aqui. Calma aí. Ele pede counter provider, ele pede o... Aqui, ele pede como parâmetro o nosso controller. Tá aqui, certo? E o nosso child, que por exemplo pode ser um counter screen, tá? Pode ser, por exemplo, o nosso counter screen. Que não necessariamente a partir de agora a gente precisaria passar esse controller para dentro dele. Eu vou continuar passando aqui só para não mudar um monte de coisa, mas eu vou te dar só um exemplo. Ou melhor, vamos tirar esse controller daqui para você ver. Vamos tirar esse counter controller daqui, ó. Ele não pede mais o controller aqui. Isso é muito ruim para testar. Isso para escrever teste é uma porcaria. Por quê? Porque você tem que ficar injetando as coisas no contexto. Você não pode simplesmente criar e já passar o pump do teu widget e testar. Você tem que criar o contexto, injetar e fazer um monte de coisa, tá? Mas dá para fazer. Eu posso ter esse counter controller aqui, ó. Tá? Eu posso buscar ele do meu provider, counter provider que eu criei, controller off, por exemplo, aqui, ó. Pegar de lá, ou seja, eu estou pegando ele do contexto. A partir daí, eu não passei ele mais como injeção de dependência, eu dependo que ele exista no meu contexto. E aí você pode buscar ele ali dentro do teu contexto. A gente pode abrir a árvore aqui é Flutter Outline que dá para ver? Não, Flutter Inspector, nem lembro. Não está funcionando aqui. Ele funciona muito bem com o emulador, no aplicativo direto aqui é uma porcaria. O que acontece? Dentro do nosso contexto, existe um counter provider aqui, que é um inherited widget, que a gente pode ir subindo no contexto e mandar ele buscar esse provider dentro do contexto, que é o que ele está fazendo aqui, ó. Pega o meu provider dentro do meu contexto, pega o controller dele e bota aqui, porque é a partir daqui que eu vou trabalhar com esse controller. E aí você vai trabalhando com o controller que está ali dentro. Ou seja, você não precisa passar por injeção de dependência. Você pode passar com o inherited widget do jeito que a gente colocou ali. Eu prefiro passar por injeção de dependência desse jeito. Por quê? Porque para testar é muito mais fácil você testar desse jeito. Você não precisa de fazer isso aqui, mas você pode. É uma forma ideal de você passar o teu controller para dentro da tua árvore, em qualquer ponto da tua árvore você acessa aquele controller. Entendeu? Você não precisa passar por injeção de dependência. Mas como o Christian falou, o caso de uso melhor desse cara aí seria quando tu quer ter subs e widgets que tu precisa desse controle, sabe? Então tu vai ter essa melhor facilidade. Por exemplo, eu uso isso para controlar o tema da aplicação. Eu tenho um controller de cores e temas da minha aplicação, que os meus widgets personalizados precisam buscar esse tema e essas cores no contexto. Eu não posso ficar passando isso por injeção de dependência, porque dá um trabalho da porra. Então eu coloco isso no contexto e falo, bom, eu tenho aqui um text do Christian, que vai buscar o tamanho da fonte, a cor da fonte, etc., de um controller que tem isso tudo. Eu vou, dentro do meu contexto, eu saio subindo, eu busco isso, peguei de lá, pronto. Dali para frente eu começo a trabalhar com aquilo ali, entendeu? Mas para features desse jeito que está aqui, eu passo por injeção de dependência, porque para testar é muito mais fácil. Você escrever as rotinas de teste para testar esse counter screen, você pode mocar esse counter aqui de qualquer jeito
e trabalhar com ele. Ele não precisa ter repositório, ele não precisa ter nada. Você moca um lá, passa lá dentro e vai embora. Senta o bambu. Entendeu? Bem mais simples. Bem mais simples de fazer. Beleza, pessoal? Beleza. Eu vou... Qualquer dúvida, o momento é agora. Se não temos mais dúvida, eu vou até estopiar a gravação aqui, finalizar o vídeo que nós vamos subir pro YouTube aí para vocês assistirem depois. Oh, show. Valeu.